Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar iniciando essa revisão com vocês, né, para a prova. E aí vamos lembrar então as três leis de Newton, né, e as suas principais aplicações, ok? Onde essas três leis de Newton, né, elas são responsáveis por explicar a dinâmica de qualquer corpo físico, seja esse corpo físico em repouso ou ele em movimento. E vamos começar aqui pela primeira lei, né? Essas imagens aqui vocês já conhecem das nossas aulas, né? Onde a primeira lei, o que ela afirma? Né? Ela afirma, se um corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Ou se ele está em repouso, a tendência é continuar em repouso. Ele vai ficar tanto em movimento quanto em repouso, a não ser que uma força atue sobre ele, para parar ele, tudo bem? Se não atuar nenhuma força sobre ele, a tendência é continuar em repouso ou em movimento. E aqui temos dois exemplos, né, que já vimos em sala. O carro freando, quem está freando é o veículo. O veículo está freando, porém o objeto em cima dele está o quê? Está voando para frente, né? Por quê? Porque a tendência do objeto é continuar em movimento. A mesma coisa a pessoa. É o cavalo que está freando, porém a tendência da pessoa é o quê? Continuar em movimento, ok? A mesma situação, ó, envolve aqui, deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês verem. Cadê? Ó, essa aqui da primeira lei também, ó, o carro parando e o objeto voando, né, para frente. Essa outra aqui, ó, a pessoa aqui, por exemplo, dentro de um baú, né, de um caminhão, com velocidade zero, ele está parado, velocidade zero. Aí do nada o motorista pisa no acelerador. Tá aqui, ó, arrancada brusca. Aquele exemplo que eu dava para vocês dentro do ônibus, né? Você está dentro do ônibus em pé, do nada o motorista pisa no acelerador, parece que você cai para trás, né? Literalmente você cai para trás. Por que isso acontece? Porque quando o veículo está parado, a tendência do seu corpo também é continuar parado. Então o veículo ele vai para frente, porém o seu corpo quer ficar no mesmo lugar. Ele não quer sair do lugar. Por que isso acontece? Porque a tendência do corpo é continuar em repouso. Quando está em repouso, ele quer continuar em repouso, beleza? E aí temos aqui também o conceito de inércia, né? Inércia é o quê? Tendência de um corpo ficar em repouso ou em movimento. Aí vimos esses dois exemplozinhos aqui, né? A inércia está relacionada com a massa. Como assim, professor? Relacionado com a massa, né? Quanto menor a massa, menor a inércia. Ou seja, menor massa é mais fácil você colocar a moto em movimento ou parar a moto. Por quê? Porque ela tem menor massa. E quanto maior massa, maior inércia, né? Maior a dificuldade para você colocar esse caminhão em movimento ou para parar ele, devido à sua inércia. Isso é o conceito da primeira lei de Newton ou lei da inércia, ok? Aí vamos para a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton afirma o quê? Que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vimos isso diversas vezes em sala de aula, resolvemos vários exercícios, ó, só relembrando. O que é força resultante mesmo? Esse FR aqui, ó. Vou voltar aqui, né? Força resultante, ó. Se eu tenho mais de uma força atuando em um corpo físico, esse bloco, por exemplo, a força resultante vai ser o quê? A soma das forças. Vou somar essas três forças e aí vou obter o valor 12 newton. Se eu tenho forças em sentidos contrários, o que eu faço? Somo o lado positivo e subtrai do lado negativo. Está aqui, ó. Somei o lado positivo e vou subtrair do lado negativo, ok? E aí vou obter o valor negativo de menos 6 newton. Mesma coisa aqui também, ó.
Somei lado positivo e aqui eu subtraio. Positivo menos o negativo, que deu 20. E aí, ok, essa é a segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, né, também, força é massa vezes aceleração. Sem esquecer, né, para vocês não perderem ponto na prova, força é medido em Newton. Pode colocar só o N ou escrever Newton. Terceira lei de Newton, a toda ação existe uma reação. Presta atenção nisso aqui, ó. Afirma que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, ou seja, elas têm o mesmo valor, porém em sentidos opostos. Como é que seria isso? Olha aqui, ó. Reação. A sola do sapato empurra o chão para trás e o chão empurra a pessoa para frente. Se essa força aqui é de 10 newton, por exemplo, essa aqui tem que ser de menos 10 newton. Elas têm a mesma intensidade, porém no sentido contrário. Então, se uma é positiva, a outra tem que ser negativa. Mesma coisa aqui no foguete. Esse aqui, sei lá, é 4.000. 4.000 newton, no sentido positivo. A reação aqui, ó, tem que ser o quê? Negativa com a força de 4.000 newton. Tudo bem? O foguete joga os gases para trás e os gases empurram o foguete para frente. Mesma coisa aqui, ó, o coice de uma arma, né? O impulso que essa bala tem que dar, jogando o quê? O canhão para trás. Vamos ver mais um outro exemplozinho aqui, ó, da terceira lei de Newton. Cadê? Aqui. Ó, essa aqui, ó, vamos voltar rapidinho aqui, ó, é da primeira lei, tá? Como é que é a primeira lei, ó? Só voltando, né, relembrando. Tendência de permanecer em movimento, tá vendo? Ó, ele jogou a bolinha desceu aqui, ó, pá. O carrinho parou. Porém, as bolinhas têm tendência em continuar em movimento, primeira lei. Ó, já viu o experimento? Coloca uma moeda em cima de um papel em cima do copo. Se você puxar esse papel de uma vez, a moeda vai cair dentro do copo. Por quê? A tendência da moeda é continuar em repouso. O papel está se movimentando rapidamente, porém a moeda vai continuar em repouso, caindo dentro do copo. Isso é a primeira lei, tá? Que eu esqueci de mostrar antes para vocês, esse exemplo aqui. Deveria ter mostrado depois desse, já ter mostrado esse aqui. Tranquilo? Vamos para a terceira lei de novo. Vamos voltar agora. Terceira lei. Olha aqui, ó. A cadeira de rodinha, a pessoa ganha um impulso. Como é que ela ganha esse impulso, pessoal? Empurrando a mesa para frente e ela ganhando um impulso para trás. Olha aqui, ó. F e aqui menos F. Por que menos F? No sentido contrário, sentido negativo. Outro exemplo aqui, ó. A pessoa ganhando impulso para sair de dentro do barco. Ela empurra o barco para trás, ganhando um impulso para frente. Ação e reação, tudo bem? Se ela faz uma força de 200 newton para frente, ela empurra o barco com menos 200 newton para trás. Professor, mas como eu não vou confundir a primeira com a terceira? É bem simples, pessoal. Para você pensar na primeira lei, pensa em uma lei relacionada a impulso. Para você ganhar qualquer impulso para entrar em movimento, você tem que interagir com outro corpo físico. Por exemplo, a pessoa ganhou o impulso interagindo com a mesa. A pessoa ganhou o impulso interagindo o quê? Com o barco. Pega a lista de vocês, a listinha de vocês. Lembra aquela foto da nadadora? Aquela nadadora ganhando impulso? Como é que ela vai ganhar impulso? Interagindo com a parede, empurrando a parede para trás e a parede dá um impulso para frente, tudo bem? Por exemplo, um helicóptero. O helicóptero funciona dessa maneira também. A hélice do helicóptero joga o ar para baixo
e o ar empurra o helicóptero para cima. Isso é ação e reação. Ó, o sapato empurra o chão para trás, o chão empurrando ele para frente. Então, tudo que é relacionado a impulso, para qualquer objeto ganhar um impulso, é ação e reação, beleza? E aí, se está relacionado a continuar em movimento, se já está em movimento, igual descendo aqui, continua em movimento, ou se está em repouso, continuar em repouso, primeira lei de Newton, certo? Que seria esse caso aqui também, ó, está em repouso, o veículo está andando, mas você quer continuar no mesmo lugar. Ó a lista aqui, ó a linha aqui, ó, mostrando que você quer continuar no mesmo lugar. Primeira lei de Newton, não tem erro. Voltando aqui então, beleza. Opa, aqui já é um outro conteúdo. Agora eu queria mostrar para vocês aqui, ó, algumas atividadezinhas para relembrar, né? Uma pessoa de massa 85 kg. Então, se eu dei massa, pessoal, se eu dei a massa e dei a aceleração da pessoa, estou pedindo a força, não tem erro. Formulazinha da força. Qual a fórmula mesmo? Força resultante é o quê? Massa vezes a aceleração. Massa 85, aceleração 3. Multiplica um pelo outro, a força 255. Atividade que já resolvemos em sala de aula. Sem esquecer do Newton, né? Aqui foi um outro exemplo, né, mostrando a força para 3 veículos. Só pegar a massa de cada um deles, né, vezes a sua aceleração. Qual era o valor da aceleração, né? Tá aqui, ó. Era a mesma aceleração para os 3. O que vai mudar é o quê? É a massa de cada um deles. Que cada um deles tem uma massa diferente. E aí vamos ter o quê? 3 forças resultantes diferentes. Esse aqui... Tá. Esse outro aqui, ó, questão 7. Fala o quê? Deixa eu mudar essa cor aqui. Fala o seguinte. Um motociclista de 500 kg. Então, ele tem 500 kg de massa e encontra-se em repouso. Ele está em repouso, a velocidade é 0 metros por segundo. A sua velocidade aumentou para 30. Então, a velocidade saiu de zero do repouso e aumentou para 30. Em quantos segundos? 10 segundos. O que ele está querendo saber? Determine a intensidade da força, né? Qual o valor dessa força aqui, ó? É isso que ele quer descobrir. Força é o que, pessoal? Força é massa vezes a aceleração. Porém, eu tenho que encontrar a aceleração primeiro. Qual é a aceleração dele? O que vocês vão pegar? A variação da velocidade, que ele sai do zero. Ele saiu do zero aqui, ó. Ele sai do repouso e aumentou até 30. Então, de 0 até 30, quanto que variou? Quanto que aumentou? De 0 até 30, obviamente que aumentou em 30, né? Em quantos segundos? Que é o tempo aqui, ó. 10 segundos. 30 dividido por 10, 3. 3 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, aceleração, tá? Metros por segundo ao quadrado. Beleza. Encontrei a aceleração. O que eu faço agora? Esse valor aqui, ó, jogo no valor da aceleração. A massa é quanto? Tá aqui, ó, 500. Massa 500. 500 vezes 3, vamos achar a força. Tá aí. A força, eu coloquei motocicleta, né? Mas aqui ficou um desenho de um carro. Mas, acho que quanto que é uma moto aqui? 500 vezes 3, 1.500 Newton. Questão 8, por exemplo, ele pede o que primeiro, né? Ele quer saber a aceleração agora, eu não quero a força. Força é massa vezes aceleração, porém aqui agora eu estou querendo o quê? Qual o valor da aceleração? Então é o Azinho.
Mas primeiro, o que eu tenho que fazer? Qual é a força que está puxando esse barco aqui? Qual o valor dessa força? Os dois estão no mesmo sentido, puxando junto. Então, eu vou somar. No caso aqui, 100 mais 80, que deu 180. Jogo na fórmula da força agora. Ó. Professor, não vai ser massa vezes aceleração? Não, pessoal, não vai ser. Por quê? Eu quero descobrir é o A. É esse A aqui que eu quero descobrir. É a aceleração agora que eu quero descobrir, tudo bem? Deixa eu ver se dá para voltar aqui. Cadê? Tá, tudo bem. E aí, só apagar aqui. E aí, beleza. Vamos descobrir esse A. Para descobrir o Azinho aqui, ó, o que eu preciso? Preciso da massa, que é 90, massa do barco, e da força resultante. Quanto que é a força resultante? Está aqui, ó, 180, acabei de achar. Então, força resultante, 180, massa é quanto? 90. Lembre-se disso, tá? Não esqueça disso. Eu quero encontrar o A. Se é o A que eu quero descobrir, é esse número que está multiplicando o A que vai dividindo. É ele que vai para a parte de baixo. Então, tá lá, ó. É o 180 em cima e o 90 embaixo. 180 dividido por 90, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando, a aceleração, tá? A aceleração ms ao quadrado. Ou metros por segundo ao quadrado, beleza? Ó, questão B, letra B, a mesma coisa. Vou até passar rapidinho, ó. Vocês podem pausar o vídeo aí, ver com calma, ver que é a mesma coisa. Vamos aqui, ó, para, ó, essa questão 1, né? Um outro exercício que eu passei para vocês, que vocês têm no caderno aí. Não é da lista, é do caderno. Dá uma olhada aí. Ó, ele deu a massa e deu a aceleração. Se pediu a força, não tem erro. Massa vezes a aceleração. Aí ele fala o seguinte agora. Se o veículo da questão anterior, né? Tá. Se o veículo da questão anterior entrar uma pessoa de massa igual a 100, o peso do carro vai mudar agora. Antes, a massa do carro era quanto? 1.200. Agora vai ser o quê? 1.200 mais 100. Então vai ser o quê? 1.300, né? Porém, a aceleração é a mesma. Só multiplicar, que vai dar 5.200. Ele fala aqui, né? A aceleração, ó, se mantém igual a 4. O que vai mudar é a massa. Antes a massa era 1.200. Agora foi para 1.300. Por quê? Entrou uma pessoa dentro dele. Beleza? Esse aqui do bloquinho para a gente encerrar, né? Analisar essa revisão. Qual a força resultante aqui? Vamos lá, pensa aí. Pensaram? Pausaram o vídeo? Um está no sentido positivo, à sua direita, e o outro está no sentido negativo, à sua esquerda. 100 menos 20, 80. Ele pergunta o quê? Qual a aceleração? Então, ó, mais uma vez, é o Azinho que eu estou querendo aqui, ó, a aceleração, tá? É esse A. Para isso eu preciso do quê? Da força resultante, preciso da massa. Força resultante é quanto? Tá aqui, ó. 180. Massa é quanto? Tá aqui, ó. 6 kg. Então, ó, massa 6 kg, força resultante 180. De novo, se eu quero encontrar o A, é o número que está multiplicando o A que eu passo dividindo. Então, fica como 80 dividido por 6. É o 6 que vai para a parte de baixo, que vai dar 13,3 metros por segundo ao quadrado. Por fim, se o bloco sair do repouso, se ele sai do repouso, ele tem velocidade o quê? 0. Ele está parado, né? Em repouso. Qual a sua velocidade depois de 10 segundos? Fórmulazinha da velocidade. Lembra aí? Tenta lembrar.
vai precisar tá aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Quem é quem aqui? Velocidade inicial é zero, porque zero saiu do repouso, então ele começa do zero. A aceleração é quanto? 13,3. Achamos aqui, ó, na letra A. E o tempo? Ele quer saber a velocidade depois de 10 segundos. Primeiro multiplica isso daqui, depois eu faço o quê? Somo. Vou somar com nada porque aqui é zero, né? Então, velocidade 133 metros por segundo. Ok, pessoal? Então, ó, estuda essa fórmula da força. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, lembra da fórmula da força? Que força resultante é massa vezes aceleração. Lembra dessa fórmula aqui da velocidade? Que velocidade é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E lembre-se também dessa outra formulazinha aqui, tá? Deixa eu apagar tudo aqui de novo. Ó, essa daqui. Que a aceleração é o quê? Variação da velocidade dividido pelo tempo, beleza? Só essas três formulazinhas aí. E lembrar da teoria, né? Da primeira lei e da segunda lei de Newton, tranquilo? Perdão, da primeira lei e da terceira lei de Newton, ok? Então é isso, um abraço, fica com Deus e desejo uma ótima prova para vocês amanhã.